Bom dia, sétimo ano. Mais uma semana se iniciando e aqui estamos nós novamente para mais uma aula de geografia. Hoje, que é 31 de maio de 2021, estamos dando início a mais uma aula. Aliás, a nossa última aula do mês de maio, aula de geografia. Hoje nós estamos dando início a um conteúdo novo, que é sobre Brasil, migrações internas e emigração. Vamos ver hoje principalmente o que é migração e também sobre migrações internas no Brasil em tempos recentes, ou seja, há pouco tempo. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E para começar, o que é migração? Migração é o deslocamento de indivíduos, ou seja, de pessoas, de uma região para outra ou de um país para outro, envolvendo mudanças permanentes de residência, ou seja, de moradia. Quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país, recebem um nome de migrações internas ou nacionais. Por exemplo, a pessoa migra de um estado para o outro. Isso é uma migração interna. E quando ocorre entre países, trata-se de migrações externas ou internacionais, que a pessoa está mudando de um país para outro. As migrações da população de uma região geográfica para outra são explicadas principalmente pelo fator econômico. Se em uma localidade, sub-região ou região, há dificuldade de se conseguir emprego e de a população possuir condições mínimas de sobrevivência, é comum que as pessoas e as famílias migrem para outro espaço geográfico que ofereçam possibilidades de melhores condições de vida, melhor acesso à alimentação, à habitação, ao vestuário, à saúde, à educação, ao lazer e vários outros pontos. Ou seja, muitas das vezes as condições de uma pessoa vai influenciar muito para que ela migre para outro estado ou até mesmo para outro país. Migrações internas no Brasil em tempos recentes, ou seja, migrações que aconteceram dentro mesmo do Brasil. Identificar os motivos que levam as pessoas a migrar torna possível compreender a influência de fatores econômicos ou sociais sobre a distribuição da população em um território. Vamos considerar, por exemplo, as migrações internas no Brasil a partir do ano de 1950. De 1950 a 1970, desde os anos de 1950, a grande região Nordeste, que é onde nós moramos aqui, do Brasil, tornou-se a principal grande região de repulsão ou de saída de migrantes para outras regiões do país. Ou seja, pessoas que moravam aqui no Nordeste, no Ceará ou em outro lugar que faz parte do Nordeste, saíram em busca de vida melhor. Isso ocorreu devido à baixa oferta de emprego, ao baixo rendimento da população, às secas que são muito frequentes aqui no sertão e entre outros fatores. A industrialização da região sudeste, principalmente dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, como também a construção de Brasília na região centro-oeste, atraíram muitos migrantes em busca de melhores condições de vida. Assim, essas duas grandes regiões tornaram-se áreas de atração de população nesse período. Vamos ver aqui a figura 8. Aqui na figura 8 nós temos as migrações internas que aconteceram entre 1950 e a 1970. Nós podemos observar que as setas elas apontam aonde os imigrantes foram. Aí nós temos a seta verde escuro, que foi entre o ano 1950 a 1960, e as roxas também do mesmo ano, que é a direção em que essas pessoas foram. E se nós observarmos, essas setas apontam que maioria dessas pessoas saíram do Nordeste em busca dos lugares, como foi falado aí, São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo aqui Amazonas e Pará. De 1970 a 1990.
Apesar de o fluxo populacional do Nordeste para o Sudeste ter continuado, nesse período houve também um grande fluxo de migrantes do Sudeste, do Sul e do Nordeste para as regiões Centro-Oeste e Norte. Vários fatores contribuíram para essas migrações, como a construção de rodovias, os incentivos dos governos estadual e federal por meio da doação de lotes de terra para a prática da agricultura, as descobertas de ouro e diamante em Roraima e o avanço da agricultura e da pecuária em terras antes não utilizadas para esse fim, processo conhecido como expansão da fronteira agropecuária. Vamos ver aqui na figura 9. A figura 9 nós temos migrações internas já entre o ano de 1970 e 1990, mais recente. Nós temos aí as setas vermelhas apresentando a direção predominante aonde essas pessoas foram, que é os estados, né? A maioria nós podemos ver aqui que muitos saíram de Fortaleza para outros estados. De 1990 a 2010, mais recente ainda, há pouco tempo. A partir da década de 1990, os fluxos populacionais que mais despertam a atenção são as de volta aos locais de origem, ou seja, as pessoas voltam de onde elas tinham saído. A chamada migração de retorno e a diminuição substancial do tradicional fluxo do Nordeste para o Sudeste. No período de 1995 a 2000, migraram 965 mil pessoas, e entre 2001 e 2006, esse fluxo declinou para 539 mil. Os programas sociais governamentais, por exemplo, como o Bolsa Família, que é o programa de transferência de renda do governo federal, e o crescimento econômico do Nordeste, tanto no setor industrial como de serviços, têm sido apontados como responsáveis pela diminuição dos fluxos migratórios no Nordeste. Ou seja, a partir do ano de 1990 a 2000, as migrações partindo do Nordeste começaram a diminuir. Nós temos aqui o mapa de retorno dessas pessoas, migrações internas. Nós temos aqui ao lado do mapa o saldo migratório, 1.000 habitantes abaixo de menos 100, e isso representa por cada cores. Aí mais abaixo nós temos a intensidade do fluxo e mais abaixo nós temos a origem do fluxo e suas regiões representadas também por cada cor. Outra forma de estudar as migrações internas é considerar o saldo migratório, ou seja, a diferença em determinado período entre a quantidade de entrada e a de saída de migrantes de uma localidade ou região para outras. Se nós observarmos aqui o quadro 4, que mostra os saldos migratórios do Brasil em diferentes períodos e permite identificar a ocorrência de saldos migratórios positivos ou negativos. Positivos são quando a quantidade de imigrantes que entra em determinada unidade de federação ou região é maior do que a quantidade que sai dela. E negativos são quando a saída de imigrantes é maior que a entrada. Nós temos aqui o quadro 4, que representa os saldos migratórios das grandes regiões entre o ano de 2000 e 2006. Nós temos aqui as grandes regiões, que são as 5, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E nós temos aqui ao lado os saldos migratórios. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.